Olá, eu sou Marcela Reis, professora do curso de fotografia do projeto Além Fronteiras. Essa é a nossa quinta aula de equipamentos complementares, que são importantes para o fotógrafo iniciante. O primeiro deles é o flash. O flash ele já vem acoplado nas câmeras DSLRs. Ele possui um pequeno pop-up, que é onde esse flash está meio que escondido na câmera. Mas ele não tem uma grande potência, então por isso é necessário que você adicione um flash externo para melhorar a compensação de luz no ambiente. Bom, o flash possui algumas funcionalidades, dentre elas estão: o flash é o meio mais portátil de se levar uma luz a um ambiente, então você consegue utilizar a iluminação a seu favor, não dependendo apenas das luzes do ambiente, mas também ele consegue iluminar a cena de uma maneira que ele corrige se você não quer que fique contra a luz ou que tal sombra apareça, isso vai suavizar. O flash ele pode ser embutido como pop-up ou externo. Muitos flash eles permitem que a cabeça possa ser girada, então você pode apontar a luz para uma superfície branca e essa superfície branca irá rebater e suavizar essa luz no ambiente. Outras maneiras que podemos encontrar o flash é a opção sem fio. Então você acopla uma pequena superfície no encaixe da câmera e uma outra pessoa segura o flash em um outro ângulo para que a luz possa bater no objeto de diferentes ângulos, criando uma fotografia mais criativa. Os ajustes de um flash pode ser o alto, o preenchimento, desligado e o redutor de olhos vermelhos. Outro componente importante é o grip, ou a gente também pode chamar de suporte de bateria. Esse grip ele é utilizado nas câmeras geralmente em evento, quando o fotógrafo precisa de uma autonomia maior da bateria. Esse grip possibilita que você adicione 2 baterias a ele, fazendo com que a duração dure 2 vezes mais. Enfim, esse grip ele permite que você continue fazendo a sua sessão de fotos ou um vídeo sem que você perca nenhum momento importante. Então ele te dá mais autonomia em relação à bateria. O grip é um componente que pode ser encaixado no fundo da câmera. Então ele vai ser rosqueado através de um parafuso e acoplado na área onde você geralmente colocaria a bateria normalmente. Então ele é muito fácil de ser utilizado, ele vai causar um excessozinho de peso na câmera, mas ele também pode ser utilizado, ele possui um botão muito parecido não, ele tem um botão do obturador que faz com que você tenha uma ergonomia melhor, você possa pegar a câmera com mais ergonomia, na verdade. O terceiro ponto é o teleconversor. Esse teleconversor permite que você acople no corpo da câmera, que você acople a lente da câmera. Então você vai unir esses 3, né, através desse teleconversor. Esse teleconversor vai permitir que você tenha uma distância focal maior. Então você vai conseguir obter imagens você vai conseguir ter uma visão mais ampliada do objeto que você está fotografando. Outro ponto legal é o transmissor sem fio. Esse transmissor sem fio permite que você possa comandar algumas características da câmera através de um computador. Então você pode ter também um chamado controlezinho que você apertaria e a câmera passaria a gravar, isso a uma determinada distância. Então ele permitiria também que você grave essas imagens direto no computador. Tudo isso sem fio ou com fio, dependendo da tecnologia que for usada. Temos também o visor de ângulo reto.
Esse visor de ângulo reto permite que você possa fotografar, por exemplo, um cogumelo no chão, sem que você precise ficar se abaixando para ver no visor óptico ou então no Live Finder a imagem. Você vai conseguir ter uma visão mais reta da imagem que está sendo capturada. Mas ele também pode cair em desuso caso a câmera tenha um Live Finder que seja retrátil, que seja móvel. O outro ponto legal seria os filtros. Eles permitem maior criatividade do fotógrafo. Eles podem corrigir algumas cores, eles podem dar tonalidades diferentes, eles podem criar um equilíbrio de cores melhor na fotografia. Esses filtros, eles geralmente são acoplados na partezinha da lente, onde algumas DSLRs possuem essas características, né, de poder enroscar esse filtro na objetiva, na parte da lente principal. O cartão de memória. Então, o cartão de memória, ele tem que ter algumas características importantes na hora da escolha. Ele precisa ter uma boa capacidade, ele precisa ter uma boa velocidade de transferência, tem que ser compatível com a câmera que será usada. Então, essas características, elas são extremamente importantes, mas a principal delas é a quantidade de fotos que podem caber no cartão. Então, a escolha da câmera tem que ser adaptável ao seu tipo de uso. Se você faz muitos eventos, é necessário que você tenha um cartão mais avançado para que a qualidade das imagens, quanto maior a qualidade da imagem, mais pesada vai ser a imagem e isso vai implicar na quantidade que pode ser armazenada em um cartão de memória. Então, isso é muito importante porque isso é muito importante porque quanto mais as câmeras evoluem, mais temos a necessidade de evoluir também os cartões de memória, porque quanto maior a qualidade, maior será o peso da imagem para o cartão de memória. Outro ponto seria o tripé. O tripé, ele pode ser utilizado para elevar a câmera e para estabilizar, para que a imagem não saia tremida, para que o vídeo não saia tremido. Então, ele vai ser enroscado no mesmo lugar onde o grip seria. E dessa maneira ele vai dar estabilidade para a câmera e, além disso, ele pode ser feito de madeira, carbono, plástico, alumínio. Então a escolha pode ser variada, você pode escolher a partir da sua necessidade. Tem duas características que tem que ser levadas em conta na hora da escolha: o peso do tripé e o peso que ele aguenta. Então a gente não pode simplesmente escolher porque achou bonito. Ele tem que suportar o peso da sua câmera, porque tem câmeras que chegam a pesar a 1 kg sem a lente, e eles precisam ter uma facilidade para transporte, eles não podem ser tão pesados. Então a gente tem que levar em consideração essas duas coisas. Bom, o último ponto é as lentes. As lentes eu vou deixar para falar numa outra aula, porque é um assunto muito extenso, mas falando brevemente sobre as lentes, a gente tem alguns tipos que são muito comuns e que a gente vai estudar um pouquinho a mais nas próximas aulas, que as lentes elas têm em média 7 grupos que são caracterizados essencialmente pela distância focal que são capazes. O que isso quer dizer? As lentes elas têm capacidade de obter uma imagem com ângulos maiores, com ângulos mais fechados, com ângulos mais focados, como a macro, que irá pegar objetos menores. Então, as principais delas são a macro, a olho de peixe, as grandes angulares, a teleobjetiva e a zoom. A gente vai estudar um pouquinho mais à frente essas lentes e e espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo e até a próxima aula.